Olha para mim. Boa noite a todos. Desculpa pela falha técnica, mas agora, finalmente, com a graça de Deus, nós vamos iniciar o nosso estudo, né? Obrigado pela presença de todos nesse domingão de calorão, né? Então, vou pedir para todos fecharem os olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos nos conectar a Deus Pai de todo amor e bondade. Vamos nos conectar ao amor do nosso mestre irmão Jesus e a Maria, nossa Mãe Santíssima, que sempre nos ampara, que sempre nos auxilia, que possa nos abençoar nos estudos desta noite, abençoar a nossa querida irmã Ismênia, que hoje fará o estudo a respeito da nossa amada doutrina espírita e falar hoje um pouquinho do nosso codificador Allan Kardec. Que a espiritualidade amiga possa abençoar as suas palavras e possamos ter uma noite maravilhosa de estudos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. É com alegria grande que a gente está aqui. É o mês de novembro, é o mês que a gente comemora, é o mês de... Não, falei o que? Outubro, esse negócio de novembro, na cabeça desde o mês passado, de outubro. É o mês em que a gente comemora o nascimento, né, de Allan Kardec. Então, todas as casas espíritas, elas falam um pouquinho sobre a vida do codificador, da doutrina, falam um pouco sobre doutrina, né? E a gente acompanhando esse calendário, esse mês, então, vai ser o mês de outubro, a gente vai falar, né, os domingos aí sucessivos, nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, sobre o codificador. É um assunto que não tem como a gente esgotar numa noite toda, né, numa noite só a gente esgotar, porque a gente também tem que deixar um pouquinho para os outros irmãos falarem nos próximos domingos, né? Então eu fiz assim um apanhado, o que eu achei importante, o que é interessante. E engraçado que toda vez que a gente está aqui na frente, que a gente propõe a expor algum assunto, algum tema que a gente estuda, a gente aprende um pouquinho mais. Sempre vem novidades, né? Então eu tive que... A gente escuta falar do espiritismo, né? A gente está dentro da doutrina, a gente estuda ali o livro dos espíritos, do evangelho, mas assim, a gente não vai muito a fundo de como que tudo aquilo iniciou, de como que foi. Então, eu vou falar um pouquinho, de forma assim, eu vou pincelar, porque não dá para a gente esgotar o assunto que eu falei. E quem tiver alguma dúvida, quiser participar, vai ser um prazer, pode fazer perguntas, né? Os nossos amigos também, que já, o Luiz José, que está aí, né? Michel, todos os outros estudiosos da doutrina, né? Se quiser fazer alguma observação, pode ficar à vontade, né, Edson? Né? O Edson fez um estudo bacana para a gente sobre o livro dos Espíritos, né? Então, tá? Fiquem à vontade, por favor, que eu acho que enriquece cada vez mais a participação e a gente ter essa troca, que a ideia da doutrina não é a gente ficar de forma pacífica. A gente tem o quê? Que realmente questionar e participar. Por que é? Né? Então, é dessa forma. Então, hoje, o tema, como a Michele mesmo já falou, é a doutrina espírita e Allan Kardec. O Espiritismo, terceira revelação. Aí eu comecei,
Terceira revelação. Peraí, tá, falo de terceira revelação, mas se é terceira, então porque teve a primeira e teve a segunda revelação. E quais foram as revelações anteriores antes de chegarmos ao Espiritismo, que seria a terceira revelação? Então, a primeira revelação, a gente vai ter Moisés, com os 10 mandamentos. E a segunda revelação, a gente terá o quê? Jesus. Só que é o seguinte, Moisés, ele trouxe a justiça com os 10 mandamentos. Ele veio e estabeleceu as leis de Deus, ali com a tábua, com os 10 mandamentos. Porque na época, gente, era necessário que o povo fosse educado, corrigido, mas de forma mais severa. Não era um povo que estava espiritualmente desperto. Então, eles precisavam de leis rígidas para que eles fossem guiados. Pudesse o quê? Acreditar num Deus único. Porque antes eles cultuavam vários deuses. Então, era necessário, né, que Moisés viesse, apresentasse as 10 leis e, através do temor, aquelas pessoas seguissem os 10 mandamentos. Porque o povo não compreendia de outra forma. Tá? Ela tinha um caráter individual e personificado em Moisés. Então, a primeira revelação era quem? Praticamente o quê? Moisés. Que era com o uso da força e do temor para retirar os homens da idolatria. Então, essa foi a primeira revelação. A segunda revelação. O que a gente tem na segunda revelação? Qual que é a figura que a gente ama, que nos acolhe, né? Que a gente está aí de braços dados, né? Querendo que ele esteja o tempo todinho ao nosso lado? Foi Jesus. Jesus, ele trouxe o quê? Ele trouxe o amor através do Evangelho e de seus ensinamentos. Eu não vim destruir a lei. Qual que era a lei? A lei de Moisés, os 10 mandamentos. Mas eu vim o quê? Dar um novo entendimento a ela. Está lá. Jesus falou. Ele falou o quê também? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus é a personificação do amor. É o exemplo maior que a gente tem para poder seguir. Então, ele veio mostrar um Deus de amor, diferentemente da época de Moisés. Um Deus de amor, de misericórdia e a importância da fraternidade, da caridade e da compaixão. Também a segunda revelação, ela teve um caráter individual. Que a gente pensa na segunda revelação, o quê? Na figura de Jesus, né? Centralizada nele, um avanço espiritual da humanidade. Você vê, da vinda de Jesus até hoje, né, da época de Moisés até Jesus e até hoje, muitas coisas modificaram. A gente pensa que não, muitos avanços aconteceram na humanidade. Né? E o grande responsável para essa transformação foi Jesus. Então você vê, Deus, ele é perfeito em seu planejamento. Então foi preciso vir Moisés para preparar o terreno, vamos acalmar o povo. Jesus veio, lançou sobre ele, sobre todos nós, essa lei do amor, né? E em seguida apareceu quem? O Consolador, prometido por Jesus, há 2000 anos atrás. Aí a gente tem o quê? A terceira revelação. Espiritismo, codificado por Kardec, traz a verdade, o Consolador prometido
esclarecendo a vida espiritual e moral para a evolução humana. Ela vem mostrar, né, a relação do mundo espiritual com o mundo corpóreo, né, a lei de causa, de efeito. Isso tudo Kardec veio mostrar através do Espiritismo. Na verdade, o Espiritismo, né, veio trazer para nós. Então, o Espiritismo, ele trazia a verdade, a revelação do mundo espiritual, a imortalidade da alma e as leis da reencarnação. Tá? Então, veio esclarecer os ensinamentos de Jesus, resgatando a verdade moral e desvendando os mistérios da vida para a evolução humana. Então, o Espiritismo, ele trouxe o cristianismo redivivo. Aí você olha essa palavra, cristianismo redivivo, mas que palavra, o que seria cristianismo redivivo? É um cristianismo diferente, renascido, rejuvenescido. Isso que o Espiritismo veio trazer um novo entendimento. Aqueles ensinamentos deixados por Jesus, de caráter coletivo e não personificado. Então a gente não olha o Espiritismo, não olha a figura de Kardec, não. Kardec, ele foi uma figura muito importante na codificação do Espiritismo. Mas a gente não fala de Kardec, ou Kardec, não. A gente segue os ensinamentos trazidos pelos espíritos através da codificação feita por Kardec. Então, aqueles ensinamentos que criou o Espiritismo. E o termo Espiritismo, gente, coisa interessante, é o seguinte, esse termo, ele nasceu com a doutrina. Esse termo não existia antes, como se diz, para uma coisa nova que estava surgindo, que era a doutrina espírita, tinha que ter um termo novo. Então, antes do Espiritismo, antes lá da codificação, do lançamento lá do Livro dos Espíritos, em 1857, a gente não vê em lugar nenhum a palavra Espiritismo. Inclusive na Bíblia, você não vai ver. Não vai ter na Bíblia o Espiritismo lá, você não vai ver. Tá? Então a gente vê o Consolador prometido através da codificação do Espiritismo de Kardec, através da mensagem dos Espíritos comunicantes. Então isso daí seria a terceira revelação. É o quê? É o Espiritismo. Então a gente teve a primeira, a segunda e a terceira revelação. É o Espiritismo. É a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. A vida após a vida. A comunicação do mundo espiritual com o nosso mundo. A influência do mundo espiritual sobre este mundo. Então, o Espiritismo, ele veio mostrar isso para nós. E tudo isso daí vai englobar o quê? As leis, os 10 mandamentos, que fala, né, das leis de Deus, porque as leis de Deus, elas são imutáveis. Pode passar 1000 anos, mas a lei de Deus, ela prevalece. Os 10 mandamentos, pega lá os 10 mandamentos. A gente pega os ensinamentos de Jesus, é o nosso modelo e nosso guia. Às vezes as pessoas perguntam, vocês acreditam em Jesus? Como? Sim, é o nosso modelo, o nosso guia. Então, é o máximo que a gente tem que fazer para nos melhorar, é procurar nos aproximar dele. Nós vamos chegar lá? Vamos. Como ele também evoluiu, nós também vamos evoluir. Ele veio para deixar os seus exemplos, justamente o quê? Para a gente poder seguir. E Kardec, ele veio abrir mais esses ensinamentos de Jesus, mostrar essa relação, né? Como que tudo influencia, a falta do amor, o que ela nos causa,
como é importante o exercício da caridade, da humildade, né? Perdoar 7 vezes, mais 70 vezes 7. Então, o Espiritismo, ele abre um leque em cima dos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Se a gente pegar os livros, estudar, né, se a gente for pegar as perguntas, aprofundar, a gente vê que um novo mundo se descortina para nós. O Espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Foi como eu já falei anteriormente. Os 3 aspectos da doutrina espírita. Aqui eu queria fazer uma pausa aqui. É o seguinte: todo estudo que a gente vai realizar, estudo no geral, se você quer estudar o Novo Testamento, você tem que ir à época de Jesus para você entender o contexto de tudo que estava acontecendo na época. Assim como na época de Moisés. Não, eu quero estudar a história, a Revolução Francesa. Eu tenho que entender o que acontecia naquele tempo, a Revolução Industrial e assim por diante. Então, para a gente falar sobre os aspectos da doutrina espírita, a gente tem que pensar o seguinte: França, século XIX, qual que era o pensamento da época? Qual que era o pensamento filosófico, né, que era predominante na época? Gente, eu tive que estudar a história, como você diz, né? Não, porque a gente tem que... Aí você vê, quando você começa a estudar, que você vai lá e você começa a fazer as conexões, está tudo interligado. Né? O crescimento da doutrina, depois a gente vai falar um pouco de Kardec, aí a gente começa a perceber a ligação. Nada acontece por acaso, como já se fala dentro da doutrina. Então, na época de Kardec na França, ela vivia o pensamento do positivismo de Auguste Comte. Ele defendia a ciência como forma única de conhecimento válido e o progresso contínuo da sociedade através da organização e disciplina. Influenciou até aqui a nossa bandeira, a ordem e progresso, né, que tem na bandeira, seria o positivismo. E assim, e uma das características, tem várias características, eu não ia chegar aqui e falar todas as características dos pontos, que a ideia não é essa, eu achei a mais importante, que eu acho que é a que faz a conexão com o Espiritismo, que seria a lei dos 3 estados. Eu achei super interessante. Acreditava na evolução da humanidade em 3 estágios. Auguste Comte, né? Então, quais eram esses estágios? O teológico, explicações religiosas, tá? Então, a gente pega aqui, ó, a religião. A gente tem o metafísico, sai do físico e vai para o pensamento, seria a filosofia. E o positivo, que seria o quê? Ciência. A ciência. E qual que é o tripé que a gente tem na doutrina? Ciência, filosofia e religião. Vocês já viram aquele banquinho de 3 pés? Devolver esse cara dele? Então, arranca um pezinho dele e tenta sentar. Não dá. Então, o Espiritismo é isso. Tem que estar junto. O Espiritismo, a base dele foi a ciência, a filosofia e a religião. Tanto é que Kardec, né, falou, se a ciência falar aquilo que está diferente nos livros, fique com a ciência e largue a doutrina. Tem que andar junto a ciência, a filosofia e a religião. Ciência, ela investiga, ela experimenta, ela comprova.
sistematiza e conceitua leis, fatos, forças e fenômenos da vida, da natureza, dos pensamentos e dos sentimentos humanos. A gente pega lá a Gênesis, né? Ajuda eles, né? Os livros lá da codificação. A gente tem lá, pega a filosofia. Por que filosofia? Porque ela cogita, induz e deduz ideias e fatos lógicos sobre as causas primeiras e seus efeitos naturais. Generaliza e sintetiza, reflete, aprofunda e explica. Define motivos e consequências, comos e porquês de fenômenos relativos à vida e à morte. Kardec, quando ele inquiriu, né, quando ele fez as perguntas aos espíritos, foram perguntas filosóficas. Né? Ele fazia, a pergunta era pontual, então ele tinha que cogitar aquilo ali. Então ele usava da lógica, né? A filosofia, ela questiona, ela não só aceita, é assim não, mas por que é? São os porquês. E o espiritismo é feito de porquês. Se algum dia alguém estiver aqui na frente falar qualquer coisa que você não concorde, questione. Mas por quê? O espiritismo, ele vai te responder. A doutrina, ela te responde. Ela não deixa, não, porque tem que ser. Não. Tem uma explicação científica para aquele fenômeno, para aquilo que você quer. E por que religião? De suas constatações científicas e de suas conclusões filosóficas, resulta o reconhecimento humano da paternidade divina e da irmandade universal de todos os seres da criação, estabelecendo desse modo o culto natural do amor a Deus e ao próximo. Gente, a gente fala o tempo todinho aqui de Deus, né? Nosso Pai, Criador de todas as coisas, Jesus, nosso mestre, maior exemplo, nosso guia. Né? Então, por isso que é religião. E ela procura o quê? Nos religar, nos conectar a Deus. Tá? Então, os 3 aspectos da doutrina espírita é esse aí: a ciência, a filosofia e a religião. Somente sendo assim, como poderia o espiritismo realizar a sua grande missão de transformar a Terra de mundo de sofrimentos, de provas e expiações em orbe regenerado e pacífico a caminho de mais altas expressões de glória cósmica. Não sei se vocês verem aí como é que está de acordo com o pensamento da época. O Consolador prometido. Jesus disse: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que eternamente convosco, que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e o absolutamente não conhece. Jesus. E quem seria o Consolador prometido? Que seria o Consolador prometido? O Espiritismo. O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos, aqueles espíritos que se comunicaram, são espíritos redimidos, né, que evoluíram, que também, como nós, caíram, mas através de várias reencarnações, evoluíram. Espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando um véu que cobre os ensinamentos da sua feição de cristianismo redivivo, rejuvenescido, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. O Consolador prometido, eu falo que o Espiritismo, ele tirou Jesus da cruz.
Porque o Espiritismo, ele não apresenta um Jesus sofredor, não. Ele apresenta um Jesus alegre, que sorri, que acolhe, que ampara, que consola e que está entre nós. E principalmente, que é alegre. Porque ser cristão é ter alegria. Então, o Espiritismo, ele veio trazer para nós. E dentro do Consolador Primitivo, o Espiritismo, a gente não pode deixar de falar do Espírito da Verdade. Quem lê o Evangelho vai ver o Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade. Aí fica, mas quem que é? Quem que vocês acham que seria esse Espírito da Verdade? O Espírito da Verdade, gente, foi o próprio Jesus. Ele supervisionou toda a codificação espírita. Ele ficou o tempo todinho ali, né, amparando, auxiliando Kardec, para que realmente o Consolador prometido, ele se consolidasse, ele se firmasse. Então, você vê, o planeta Terra, ele não está ao léu. Jesus está o tempo todinho guiando. E na codificação da doutrina espírita, ele estava lá, guiando, amparando a codificação da doutrina. Tá? E lembrando que o Kardec, né, como codificador, ele sistematizou,